Olá, pessoal. Estamos aqui para dar prosseguimento à nossa ACIEP. Eu sou o Ivo Machado da Costa e meu colega de departamento, o professor Olímpio. Somos os responsáveis por este módulo 3. Bom, gente, como já disse no vídeo anterior, o material que vocês poderão consultar, inclusive aqui na própria plataforma desta CIEP, é o primeiro capítulo do Cálculo, volume 1, né, de Maurício Virch e Maria Luísa Correia, e também vocês podem consultar um Cálculo 1 de Fredley, e também o livro de Cálculo A da Maria Diva Fleming e Miriam Buzz Gonçalves. Prosseguindo, gente, nosso objetivo inicial era falar sobre as estruturas dos conjuntos numéricos, né? Os naturais, os inteiros, os racionais e os reais. Já falamos sobre os naturais e falamos sobre os inteiros. Agora vamos prosseguir falando sobre os racionais. O conjunto dos racionais, como assim denominamos, é o conjunto Q, indicado pela letra Q, constituído por todas as frações da forma A sobre B, A pertencente aos inteiros, B pertencente aos inteiros e B diferente de zero. Esse é o conjunto que nós denominamos de conjunto dos números reais. Aqui, gente, já começa um certo grau de complexidade, tá? Já dificulta um pouquinho mais, mas vamos em frente. Sobre esse conjunto, estendemos as operações de adição e multiplicação já anteriormente existentes sobre o conjunto Z e ampliamos as propriedades sobre estas operações. Cabe salientar aqui que todo elemento não nulo em Q agora admitirá inverso. Com relação à operação de adição definida sobre os racionais, este conjunto dos racionais, unido da operação de adição, satisfaz as seguintes propriedades. Associativa, que já comentamos de forma semelhante para os naturais e para os inteiros, né? Se nós tivermos três números racionais, x, y, z, dado nesta ordem, nós só conseguimos somar esses três números se nós somarmos 2 a 2. Ou nós somamos os dois primeiros para depois somarmos com o terceiro, ou nós somamos o primeiro com a soma dos dois últimos. Propriedade do elemento neutro. Existe zero, o mesmo zero lá dos naturais, né? Existe zero pertencente a Q, tal que 0 mais x é igual a x, que é igual a x mais zero para qualquer que seja x pertencente a Q. Propriedade do elemento oposto. Observem que essa propriedade já foi falado sobre ela quando estávamos falando sobre o conjunto dos números inteiros. Essa propriedade diz, para cada x pertencente a Q, existe um elemento, o qual indicamos pelo símbolo menos x, denominado oposto de x, pertencente a Q, satisfazendo a seguinte propriedade. X somado com menos x é igual a zero, que é igual a menos x somado com x. Finalmente, a propriedade comutativa. X somado com y é igual a y somado com x, para quaisquer que sejam x e y pertencentes a Q. Com relação à operação de multiplicação, esta, sobre os números racionais, satisfaz as seguintes propriedades. Associativa,
para quaisquer que sejam x, y e z pertencente a Q, x vezes y vezes z é igual a x vezes y vezes z. A propriedade do elemento neutro, existe um pertencente a Q, tal que 1 vezes x é igual a x, que é igual a x vezes 1 para qualquer que seja x pertencente a Q. Agora, a propriedade do elemento simétrico para a operação de multiplicação sobre os reais, normalmente nós indicamos como a propriedade do elemento inverso. E observem bem uma pequena sutileza, né? Mas bem importante. Para cada x pertencente a Q, diferente de zero, existe um elemento, o qual indicamos pelo símbolo x a menos 1, também pertencente a Q, satisfazendo x vezes x a menos 1 é igual a 1, que é igual a x menos 1 vezes x. Finalmente, a propriedade comutativa. Para quaisquer que sejam x e y pertencentes a Q, x vezes y é igual a y vezes x. Ainda existe uma propriedade que relaciona a adição com a multiplicação. Essa propriedade, como já falamos anteriormente, sobre o conjunto dos números naturais e sobre o conjunto dos números inteiros, diz o seguinte: x que multiplica y mais z coincide com x vezes y mais x vezes z, onde podemos até tirar os parênteses, desde que mantenhamos a convenção de que quando temos produtos e soma, primeiro realizamos os produtos, para depois realizarmos a soma. Agora, gente, estamos encaminhando para chegarmos no conjunto dos números reais. À guisa de informação, queremos salientar que a cada número racional corresponde uma dízima periódica e a cada dízima periódica corresponde um número racional. Vamos pensar um pouquinho no seguinte. Vocês se lembram, não, do conceito que é número decimal? Por exemplo, 1,5 é um número decimal, 1,783 é um número decimal, 3,56789 é um número decimal. Esses números têm uma quantidade finita de algarismos. E nós conseguimos representar esses números sob forma de fração. São números que podem ser escritos na forma de um número racional. Por exemplo, 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10. 1,783 é a mesma coisa que 1.783 sobre 1.000. Analogamente, 3,56789 é a mesma coisa que 356.789 dividido por 100.000. Agora, observemos os seguintes números racionais abaixo e as suas, entre aspas, respectivas expansões decimais. E observe o seguinte, como nós escrevemos, 1,3 coincide com 0,3333, reticência, né? 1/4, 0,25, 0000, assim por diante. 2/7, 0,2857114, assim por diante. 3 sobre 11 é 0,272, né? Não, 0,27, 27, 27, 27, 27, assim por diante. Qual o significado desses pontinhos que vocês estão observando aqui? Na verdade, aqui já aparece um conceito
bem mais difícil da gente compreender um pouquinho. O que significa aqui 0,3333? A gente coloca aqui, inclusive, igual a 1/3. E, de fato, é igual a 1/3. Mas, como que você pode encarar isso daqui? Pode encarar isso daqui da seguinte forma. Você pode entender isso como sendo, olha, primeiro olhe o 0,3. 0,3 você lê como 3 décimos. Depois você olhe o 0,33. 0,33 você lê como 33 centésimos. Você não tem dúvida que 3 décimos, tá, é menor que 33 centésimos, que por sua vez é menor que 33 milésimos, assim por diante. Então vocês percebem que nós vamos criando números cada vez maior, né? Cada vez maior. Por exemplo, 3 décimos é menor que 33 centésimos, que é menor que 333 milésimos, né? Só que esses números estão, assim, vão aumentando, mas eles vão cada vez mais se aproximando do 1/3. Com 1/4, não acontece a mesma coisa de cima, né? Apesar de colocarmos pontinhos ali, mas nós estamos preenchendo com 0, e preencher com 0 não vai alterar em nada. Então, 1/4 é, na verdade, 0,25 25 centésimos. 2/7. 2/7, ele coincide com 0,28714, 28714, assim por diante. É uma dízima periódica em que o período é 28571,4. Vocês observam que vão repetindo esses padrões. Por isso que nós chamamos essas representações aqui de dízima periódica. Agora, observem os seguintes números abaixo. Note uma diferença fundamental nestas representações aqui. Outra vez, continuamos tendo os pontinhos lá no final. Significa que a gente continua. E a ideia que vocês têm disso daqui, né, a concepção que nós temos disso é que raiz de 2 é, na verdade, um determinado valor para o qual 1,4, 1,41, 1,414, ou seja, 1, 14 sobre 10, 141 sobre 100, 1414 sobre 1000, assim por diante. Esses números racionais vão cada vez mais se aproximando de um determinado número, e este número é o raiz de 2. Então, o que eu quero destacar aqui, gente, é o seguinte, que vocês observem que nós não temos nenhum padrão de repetição. Diferente do anterior, vamos voltar, aonde nós tínhamos repetições. Ó. O 3 aqui é exatamente o nosso período, ele vai se repetindo. Aqui, 0,25 se torna uma dízima também, porque o nosso período é o 0, ele vai se repetindo indefinidamente. 2/7, aqui o nosso período é 28571,4, vai se repetindo. Aqui o período é 27, 27, 27, assim por diante. Voltando, aqui não se repete, tá? Não se repete. Então, isso aqui não são dízimas periódicas. Quando nós temos dízimas periódicas, nós dizemos que elas correspondem a um número racional, assim como todo número racional corresponde a uma dízima periódica. Mas existem esses números aqui que coincidem com essas expansões decimais, mas sem que isso daqui seja uma dízima periódica. Por esse motivo é que esses números são chamados de números irracionais. Portanto, o conjunto dos números reais
é constituído dos números racionais, aqueles cuja expansão decimal é uma dízima periódica, como vimos, e aqueles números cuja expansão decimal não é uma dízima periódica, os chamados números irracionais. Trata-se, gente, de um conjunto nada simples, não trivial, mas continuaremos referindo-se a esse conjunto de uma forma ingênua. O conjunto dos números reais, munido das operações de adição e multiplicação, as quais são extensões das operações sobre Q, possui uma relação de ordem e satisfaz as seguintes propriedades, as quais vamos agrupá-las da seguinte forma. Propriedades da operação de adição. A operação de adição sobre os reais satisfaz aquelas 4 propriedades que nós já vimos sobre o conjunto dos números racionais, assim como sobre o conjunto dos números inteiros. É a propriedade associativa, é a propriedade do elemento neutro, é a propriedade do elemento oposto e a propriedade comutativa. Com relação à operação de multiplicação, também valem as mesmas 4 propriedades. Obviamente, no caso, com relação à operação de multiplicação, vale a propriedade associativa, vale a propriedade do elemento neutro, a propriedade do elemento inverso. Note que a propriedade do elemento inverso diz, para cada x pertencente aos reais, asterisco, quer dizer, para cada x não nulo, existe um elemento, o qual nós indicamos pelo símbolo x a menos 1, pertencente aos reais e satisfazendo o seguinte, x que multiplica x a menos 1 é igual a 1, que é igual a x menos 1 vezes x. E a propriedade comutativa, que diz que o produto de x com y não se altera se nós trocarmos a ordem desse produto. Ainda, a operação de adição e multiplicação estão relacionadas entre si via a seguinte propriedade, que nós já falamos dela um pouquinho, que é chamada propriedade distributiva da operação de multiplicação em relação à operação de adição. Vocês notem que não escrevemos a multiplicação do lado direito, simplesmente porque a operação de multiplicação sobre os números reais é comutativa, que senão nós teríamos que escrever aqui, y mais z vezes x é igual a y vezes x mais z vezes x, que é igual a yx mais z vezes x. Não fazemos isso porque a operação de multiplicação é comutativa. Agora, gente, lembram que lá sobre o conjunto dos números naturais, nós falamos de uma relação de ordem, dizendo que o número natural A é menor que o número natural B, C e somente C, o B menos A é maior ou igual que zero. Esta mesma relação de ordem se estende para o conjunto dos números inteiros. Nós também podemos dizer que o número que A é menor ou igual que B, onde A e B são números inteiros, se B menos A for um número natural. Também temos uma relação de ordem, apesar de não termos falado, não termos mencionado, sobre o conjunto dos números racionais. Dizemos que o número racional A sobre B, ele é maior ou igual que zero, se e somente se A vezes B for maior ou igual que zero. Agora, sobre os números reais, nós afirmamos que também existe, e esta relação de ordem sobre os números reais satisfaz 3 propriedades.
tanto lá nos naturais satisfazia, como no conjunto dos números inteiros satisfaz, como no conjunto dos números racionais também satisfaz, mas preferimos falar agora aqui no final. Essas três propriedades são as propriedades que define por que este símbolo é chamado de uma relação de ordem. A primeira propriedade diz o quê? A propriedade chamada reflexiva. Ela diz que x é menor ou igual que x para qualquer que seja x pertencente aos reais. A propriedade antissimétrica, ela diz o quê? Se x for menor ou igual que y e y for menor ou igual que x, então x é igual a y. E, finalmente, a propriedade transitiva que diz x menor ou igual que y e y menor ou igual que z, implica que x é menor ou igual que z. Essas três propriedades que diz que menor ou igual é uma relação de ordem. Muitas vezes, até dita, é uma relação de ordem parcial. Finalmente, sobre os números reais, ainda vale esta quarta propriedade, que é o que torna essa relação de ordem uma relação de ordem total, no sentido que, dado quaisquer dois números reais, eles são sempre comparáveis, quer dizer, dado x e y, só temos duas alternativas, ou x é menor ou igual que y, ou y é menor ou igual que x. Agora temos outra propriedade sobre os números reais em relação às operações de relação de ordem. É a chamada compatibilidade da relação de ordem com a operação de adição. Ela diz o seguinte: se x é menor ou igual que y, então, se nós somarmos a ambos os membros dessa desigualdade um mesmo elemento, a desigualdade permanece. Significa x menor ou igual que y implica x mais z menor ou igual que y mais z, quaisquer que sejam x, y e z pertencente aos números reais. Agora, temos a compatibilidade da relação de ordem com a operação de multiplicação. E aqui eu chamo a atenção, peço encarecidamente para que vocês notem aqui este detalhe, olha. Se x é menor ou igual que y, nós vamos concluir que x vezes z é menor ou igual que y vezes z. Mas agora o z não pode ser qualquer número real. Ele precisa ser um número real maior ou igual que z. Porque se ele for menor do que z, essa desigualdade vai acabar se invertendo. Isso é uma continha relativamente simples de fazer. Então, multiplicando-se ambos os membros de uma desigualdade por um mesmo número real, maior ou igual a zero, o sentido da desigualdade não se altera. Finalmente, gente, apenas a guisa de informação, apenas para vocês ouvirem e escutar, vamos falar de mais uma propriedade que os números reais satisfaz. É uma propriedade, digamos assim, difícil, mas vamos deixar aqui mencionada. Se alguém tiver alguma curiosidade, poderemos conversar um pouco mais sobre ela. Não vou precisar dela lá na frente, mas não gostaria de perder a oportunidade que vocês ouvirem. Todo subconjunto de números reais que seja não vazio e que seja limitado superiormente admite supremo. Essa propriedade é conhecida como o axioma da completividade dos números reais. E assim, gente, nós encerramos os conjuntos numéricos com as suas respectivas operações de adição e multiplicação e as propriedades que essas operações satisfazem. Por enquanto, é só. Vamos prosseguir numa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até breve.